Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 27 de abril de 2019. Vamos dar aqui continuidade, ao vídeo do tio Lu. Vou colocar aqui para vocês, certo? Pra gente continuar aqui, né? E deixa eu ver aqui, botar assim direitinho, tá? Show. Perfeito. Vamos lá. Possível. Tem uma vida santa, reta e agradável aos olhos de Deus, sendo desigrejado, não tendo um lugar para congregar, não tendo uma liderança espiritual te acompanhando. Ou seja, amado, aqui o que ele diz que é impossível você viver uma vida santa, reta, né? E assim, sem ter uma liderança, tá? Sem ter um lugar para congregar, um templo físico, e sem ter uma cobertura espiritual, ou seja, uma liderança para te acompanhar, né? Para te instruir. Não precisa o espírito não, tá? O espírito imagina, não precisa o espírito. O que precisa é você ter um líder espiritual para poder guiar, né, os seus passos. Sendo que o próprio Yahushua, ele disse que nós não temos que... nós não temos que chamar ninguém de guia, de mestre, né? Em Mateus 23 ele fala isso claramente, que nós não temos que chamar ninguém de pai, de guia, de mestre. Um só é vosso Pai que está no céu, né? E que nós somos todos irmãos. Então a gente precisa ter um líder religioso que é inimigo de Yahushua, né? Porque foram eles que mataram Yahushua, né? Os líderes religiosos. E aí a gente precisa desses que mataram Yahushua, que mataram os profetas, que mataram os apóstolos, porque foram os líderes religiosos que fizeram isso. A gente precisa desses líderes para nos guiar, na verdade. Será que é isso mesmo, amados? Então eu quero ler aqui com vocês o 1 Timóteo 6. Então aqui, ó. Todos os que estão sob o jugo da escravidão, olha isso, sob o jugo da escravidão, devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Yahweh e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, deve servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas, veja, olha isso, se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Yahushua e com o ensino que é segundo a piedade, ou seja, a doutrina do nosso Salvador Yahushua, né, é o que? Sobre o amor, para você andar no entendimento. Essa é a doutrina, de você ser o templo, né, de você seguir a Ele em liberdade nele. Então aqui, se alguém ensina falsa doutrina, quem ensina as falsas doutrinas? Senão os que estão presos na religião, que ensinam o físico e não o espiritual, né? Então, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Yahushua e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Vocês vejam bem que Isaías 56, 10 e 11, 56, 11 diz, né, que aqueles que ensinam que os pastores são cães mudos, pastores que nada compreendem. Olha isso, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Olha isso. Eles não estão privados da verdade, amados, porque eles estão no físico, levando as pessoas a adorarem um Deus falso, não é? Não estão na verdade. Tá? Tanto que esses pastores, eles também não estão em Yahushua. Eles estão em outros líderes religiosos, tá certo? Não em Yahushua. Aí, como o tio Lu disse, né, que tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, cobertura espiritual é essa? A nossa cobertura espiritual é quem? Yahushua, ele que é o nosso pastor, né? Então, aqui, ó, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar.
Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Olha isso, essa é a doutrina do Salvador. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha isso. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Vocês vejam, amados, se não é isso que acontece hoje nas igrejas? O que eles pregam? Eles pregam totalmente o contrário do que a Ruxa deixou. E a Ruxa disse que nós não temos que juntar tesouro aqui nesta terra, mas nós temos que juntar tesouro nos céus. Esses homens falam que Jesus vai dar bens dessa terra. Vai depositar bem dessa terra, riqueza dessa terra para nós. Vocês vejam que é totalmente contrário do que a Ruxa diz. Tá certo? Aí a Ruxa diz que, através do Espírito do Pai, que os apóstolos falaram, que a fé sem obra é morta, que nós temos que ajudar o próximo, que assim a nossa fé, ela é operante. Quando a gente ajuda o próximo, já os líderes religiosos, como Marco Feliciano, diz que a fé sem obra é morta, porque você tem que ajudar no tempo físico. Quando você dá oferta, aí você está sim tendo fé. Olha se não é totalmente contrário ao que eles pregam. Não é? E é por isso, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ou seja, por quê? Porque a cobiça é que atrai esse amor doentio às coisas deste mundo. E a Ruxa não ensinou a gente a ter amor para esse mundo, para as coisas deste mundo, mas a gente viver com contentamento. Porque o nosso foco é a vida eterna, não é aqui. Você, porém, homem de Arro, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Fuja de tudo isso o quê? Fuja de querer essas riquezas materiais, de ter amor por as coisas aqui deste mundo, entendeu? E não pensar nas coisas do céu, de Sião, não pensar na vida eterna, mas sempre estar ali, preso no sistema deste mundo. Tá? Fugir de quê? Desses homens que enganam fraudulosamente, ensinando de maneira contrária o que está escrito na Escritura. Tá certo? Então aqui, e aí, quando a gente foge disso, a gente busca a justiça, a gente está no entendimento do Pai. Quando a gente vai na porta que é Yahushua, que ele é a porta estreita, e a gente vai no caminho que é ele nos leva ao Pai. E o Pai nos cela no entendimento dele. Então, a gente passa a andar no entendimento do Pai, certo? Então, quando a gente anda no entendimento do Pai, nós buscamos e alcançamos a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, que são características do Pai. E nós passamos a ter esse caráter do Pai, por quê? Porque a Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer. Mas quando a gente está no Espírito do Pai, andando em Yahushua, andando no entendimento dele, no que ele nos ensinou, o próprio Espírito que está em nós é que pratica esse caráter do Pai em nós. Entendeu? Por quê? Porque a nossa carne ela está mortificada e o Espírito está vivificado. Então o Espírito vivificado é ele que opera essa obra em nós, é ele que opera esse caráter de mansidão, perseverança, amor, a fé, a piedade, a justiça. É ele que opera em nós. Por quê? Porque quando a carne ela está vivificada, as pessoas estão na carne, é a carne que manda, é a carne que opera, é a carne que faz. Mas quando a gente está no entendimento do Espírito, é o Espírito que atua, que faz, que pratica. Não é nós, mas é o Espírito. Por quê? Porque nós, carne, estamos mortos e o Espírito está vivificado. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Yarro, que a tudo dá a vida, e de Yahushua, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, e até a manifestação de nosso Senhor Yahushua, a qual Yarro fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível,
a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre, assim seja. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança em incerteza da riqueza, mas em Arro, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. Veja, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Ou seja, o que esses líderes religiosos eles ensinam é que a maioria das igrejas, né, que são a teoria da prosperidade, que você tem que conquistar mais dessa terra. Ou seja, enquanto que o apóstolo, né, no entendimento do Espírito, já fala que nós temos que ser ricos em boas obras, né? Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, né? Se a pessoa praticar boa obra, ser rico em boa obra, né? Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Então aqui, amados, eu quero ler com vocês também, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Timóteo 4. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, tá? Deixa eu riscar aqui os que eu já li. Então aqui, ó. Na presença de Arro e de Arrúshua, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha isso. Não é isso que está acontecendo hoje? E sempre aconteceu, inclusive na época de Arrúshua, né? Porque quem matou Arrúshua não foram os líderes religiosos? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, faça a obra de um evangelista. Faça a obra como? Falando a verdade, espalhando a promessa de que Arrúshua, ele virá nos buscar e nos dará a vida eterna, assim como ele prometeu aos nossos pais Adão e Eva, tá certo? Então é isso, amados. Vocês vejam bem, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles quem? As pessoas que estão no engano da religião, voltando-se para os mitos. Tem outra versão aqui que diz, deixa eu ver aqui, deixa eu ver essa aqui, amados, 2 Timóteo, deixa eu ver como é que tá nessa aqui. Eu gosto muito de pesquisar assim, sabe? 6, 4, né? Não, 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Ó, essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Não é isso que acontece hoje, amados? Né? Um vídeo aí do Marco Feliciano, que ele falou, quem crê que que Deus pode fazer jorrar petróleo no seu quintal, uma coisa assim que ele falou num vídeo desses aí, quer dizer, é mito, é mentira, é tudo engano. Agora aqui, 2 Pedro 2, vou ler aqui com vocês agora o 2 Pedro 2, tá? Vamos lá. 2 Pedro 2. Olha, vamos nós, isso aí tudo falando dos pastores, tá? E de falsos profetas e pastores, tá certo? Então vocês vejam que o Tio Lu diz que é impossível uma pessoa viver uma vida reta, santa, sem estar congregando um templo físico e não ter uma liderança espiritual para te orientar. Então veja o que a Escritura diz sobre os falsos profetas e sobre os pastores.
A gente já leu ontem Ezequiel 34, João 10, vocês vejam bem. Então, vamos lá. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ou seja, mestres também pode ser o quê? Pastores. Tá certo? Mestres também pode ser pastores. Vamos ver aqui sinônimos de mestre. Vamos ver. Sinônimos de mestre. Vamos ver o que diz aqui sinônimos de mestre. Vamos lá. Docente, educador, instrutor, professor, doutrinador, catedrário, preceptor, pedagogo, monitor, leitor. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos mudar aqui para sinônimo de pastor. Vamos ver aqui. Ministro, garanhão, rufião, reprodutor, cura, paróquio, pergoeiro, sacerdote, zacal. Reverendo, tá? Mas aí também quando tá falando, amados, aqui quando tá falando que surgirão falsos mestres, também até porque Yahushua disse, não chameis ninguém de mestre, porque um só é vosso mestre. Lembra que ele falou isso? Então esse mestre aqui tá dando a ideia de ser líder religioso, de ser pastor, né? Mas vamos ver aqui como é que tá aqui nessa Bíblia aqui, só para ver aqui qual é. Pedro, 2 Pedro, mais para baixo, 2 Pedro 2, vamos ver. No passado apareceram falsos profetas e no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Aqui também estão falsos mestres, né? Mas é isso aí, o próprio Yahushua disse, não chamei ninguém de mestre, né? Em Mateus 23, deixa eu ver aqui como é que está aqui na Bíblia Viva. Eu gosto dessa aqui justamente para pesquisar, amados, porque é show de bola Aqui, mas naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres, aqui também tá. Mas o próprio Yahushua, Mateus 23, tá? Ele disse, quer ver, Vou botar aqui Mateus 23. Não chamei de ninguém de mestre. Vamos botar aqui, não chamei ninguém de mestre. Peraí. Não chameis ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre. É o vosso mestre. Olha. Mateus 23, 8, Aqui, Mateus 23, 8, só pra gente ver aqui, Cadê? Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, saber o Yahushua, e todos vós sois irmãos. Então, vocês vejam que é a mesma coisa, falsos mestres, tá? Então aqui, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Não é isso que está acontecendo hoje, amados? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Não é isso que está acontecendo? Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha isso. Aquele vídeo que eu gravei da Ana Paula Valadão, as contradições do testemunho. Que ela deu testemunho, era um mesmo testemunho, mas ela inventou ainda mais coisa no outro testemunho. Vocês vejam bem. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão. Explorarão como? Pedindo dízimos e ofertas, com histórias que inventaram justamente para conseguir mais dízimos e ofertas, para enganar o povo. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Yahweh não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo.
Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Vejam, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideraram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem-se instáveis e têm o poder exercitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. Está falando de quem aqui, amados? Ele está falando dos líderes religiosos. Olha isso. Tem olhos cheios de adultério. Por que cheio de adultério? Porque estão adulterando as escrituras por benefício deles próprios, tá certo? E muitos praticam o adultério. Não tem um monte de pastores aí, tipo aquele João Leite, que foi pego em adultério, que ele confessou que ele adulterou? Não está tendo um monte de pastores aí adulterando? Em pedofilia? Acontecendo um monte de coisa assim? É isso que acontece. Então, o que acontece? Olha, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Olha só, tem o coração exercitado na ganância. Malditos. Olha isso. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Viu o que ele está falando aqui? A escuridão das trevas lhe está reservada. Vocês acham que esses líderes religiosos vão ser salvos? Amados, a Escritura diz: ficarão de fora os cães. Está escrito bem claro. Olha, vou botar aqui para vocês, ó. Vamos ver aqui. Ficarão de fora os cães, que está em Apocalipse, ó. Vê? Ficarão de fora os cães, ó. De fora os cães. Está em Apocalipse, acho que 22. Ó. Apocalipse 22, 15, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui na Bíblia, aqui, Apocalipse 22, 15. Ó. Apocalipse 22, 15. Olha. Apocalipse. Eita. Vamos lá. Tá. Acho que não tem acento no I. Apocalipse, agora tá certo. Deixa eu tirar isso aqui, que é muito chato isso, amados. Ó, meu pai. Tanto anúncio.
Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Olha isso. E quem são os cães? Como a gente leu em Isaías 56, 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, sem exceção, que está na outra versão que eu li para vocês. Sem exceção. Então, esses cães ficarão de fora, ou seja, os líderes religiosos não herdarão a vida eterna. Tá certo? Por quê? Porque estão seguindo a mentira. É isso aqui que o apóstolo está falando, O apóstolo Pedro está assim, chamando a atenção mesmo, falando contra eles. Isso é muito sério, amados. Então aqui, pois eles com palavras de vaidosa arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Olha isso, o que eles fazem? Vocês estão vendo? Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne. Ou seja, provocando o desejo libertino da carne, por quê? Porque não estão no entendimento, estão no físico. Tá certo? E ainda induz as pessoas ainda a quererem as coisas aqui deste mundo, a ter amor para as coisas deste mundo, ao invés de ensinar a ir no caminho de arroxo e a pensar nas coisas do alto, a falar das coisas do alto. Então, quer dizer, totalmente contrário, está tudo aqui no terreno, não está nada no espiritual, tá certo? Está tudo no físico. Seduzem que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Está falando de quem, amados? Dos líderes religiosos. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yahushua, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Vejam do que ele está falando. O que eles estão falando? O que o apóstolo Pedro está falando contra quem? Contra esses líderes religiosos. Amados, agora eu vou deixar aqui um vídeo com vocês, para vocês verem que tudo que esses líderes religiosos falam, né, ensinam, eles ensinam tudo errado, né, tudo de maneira contrária do que está na Escritura, tá certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês um outro vídeo do Verdade Oculta 2, tá? O Menino e o Templo. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem, que é muito bacana esse vídeo também. É um vídeo de 6 anos atrás, mas muito legal o vídeo, amados. Então, vou botar aqui para vocês o vídeo, peraí, vamos lá. Vamos fazer esse vídeo, amada, porque essa visão global, né? Global que eu falo é assim, ampla, de uma situação, não mais a pessoa vai conseguir conhecer dentro do processo religioso evangélico, mas apenas fragmentada. Esses fragmentos não obedecem tempo, espaço nem localização. Então, dentro de um processo de ensinamento do sistema religioso, a pessoa pode aprender um pouquinho hoje, que está no fato que ocorreu após a morte, outro que está muito antes com Davi, outro que está quando o Salvador andava pelo mundo, independente de critérios de localização, porque não serão mais para contar o que aconteceu, mas será apenas para dar validade ao que o pastor está pregando. O método usado pelo processo religioso não é de ensinar as pessoas o que aconteceu para que as pessoas tomem suas próprias decisões de como se comportar. Não. É apenas de cada dia pegar um trechinho aqui, um ali, um lá, juntar tudo para poder compor a história que o pastor está contando. E assim eles contam qualquer coisa, porque a Bíblia está toda repartida em capítulos e versículos. E a pessoa não mais terá a visão globalizada. Sim. E agora, amado, eles vão pegar esses pedacinhos e transformar em clichês, repetindo 1000 vezes as mesmas coisas, deixando de ler outras, para que a cada momento que eles queiram, eles vão ir
apresenta esses trechinhos. Entende? Assim nós estamos aqui dando oportunidade de quem quiser conhecer como aconteceu, tá certo? De ter essa informação. E o menino Jesus, ele viveu com seus pais, isso é óbvio, né, amada? Com José e Maria. E certa vez, José e Maria foi a Jerusalém. Porque aquele povo, amada, independente de religião. Ah, eles tinham religião? Não tinha. Estou falando que independente de ter ou não ter, eles tinham uma lei que era uma lei, vamos dizer no termo grego, teocrática. Tá certo? É um termo grego que dá para entender o que seria isso. O que é uma lei teocrática? É uma lei que dizia de preceitos comuns humanos do dia a dia, mas que eles acreditavam ter sido advindas do próprio Criador. Que era a lei de Moisés. Entende? O Criador deu a Moisés os 10 mandamentos. Moisés transformou os 10 mandamentos em 700 preceitos. Sim. Entende? É verdade. Então, as pessoas obedeciam à lei de Moisés. A lei de Moisés dizia, por exemplo, que a cada ano a pessoa tinha que trazer à mente a memória da passagem da Páscoa, da passagem do anjo da morte lá, e da travessia do Mar Vermelho. Então as pessoas comiam ervas amargas, comiam cordeiro, bebia vinho, era uma coisa tradicional deles, que também tinha teor religioso. Também, né? Tinha teor religioso porque não era uma coisa que ia agradar a Deus, o Criador. Isso não adianta nem pensar, porque não era. A única coisa que agradou o Criador, amado, e aqui na Bíblia está de ponta a ponta, é amar o próximo. Sim. Não tem mais nada. É amar o próximo. Agora, desagradar a ele é ir após outros deuses. Quer desagradar a ele? Vá após outros deuses. Quer agradar a ele? Ame o próximo. Entende? Porque se você não amar o próximo, você desagrada a ele. E se você não for após outros deuses, você agrada a ele. É muito simples de entender, né? Então, aquele povo tinha práticas, né, da lei de Moisés que tinham que cumprir. E José e Maria, eles também cumpriam aquelas práticas. Então haviam festas em Jerusalém. As festas eram realizadas em Jerusalém. Amada, agora uma coisa interessante na época de José e Maria. Pergunto para mim, amadinha. As festas de Jerusalém, que eram festas tradicionais dos israelitas, dos hebreus, os hebreus todos podiam participar? Não. Quem podia participar? Só os judeus, né? Só os judeus, talvez alguns benjamitas. Talvez. Agora, essa é uma das coisas que você deveria saber. Naquela época do Salvador, as tribos de Israel, dos quais a nação era constituída, estavam descartadas. Não havia mais a união das tribos como antes. O seu pastor vai fugir de falar isso para você, porque se ele admitir isso, ele vai ter que admitir muito mais coisas que virão após esta. Uma pergunta às vezes desencadeia uma série de outras perguntas de acordo com a resposta. Então nessa hora, o melhor a fazer, melhor para quem é filho do diabo e mente, é mentir. Dizer, sabe o quê? Naquela oportunidade, as tribos estavam diluídas. Aí você vai ter uma outra pergunta em cima dessa resposta mentirosa. Tá bom, pastor. Neste momento as tribos estavam diluídas? Mas se antes elas não estavam diluídas e neste tempo estava, a pergunta, quando elas se diluíram? É verdade. Aí ele vai tentar explicar, vai tentar mentir mais. Quanto mais mentira, mais pergunta vai surgir. E se ele disser a verdade, ele vai dizer assim, não, eu quero retornar. Eu não vou seguir nesse caminho da mentira. Elas não estavam diluídas, mas divididas, separadas. Mas em que momento ela se separou, pastor? Se ele não quiser contar outra mentira, o que eu acho muito difícil, ele vai dizer quando Salomão construiu o templo. Não trago nada. Carrega um pesado fardo de erros contra o único verdadeiro Deus. Por ter se voltado contra mim e não ter seguido meus mandamentos, eu tirarei o reino de você e o darei ao seu servo. Por seu pai Davi, enquanto você viver, você governará. Mas quando morrer, eu dividirei o reinado
Darei ao seu filho uma tribo, mas o resto tirarei dele. Assim fala o Senhor, seu Deus. José e Maria, amada, então deveriam comparecer a Jerusalém todo ano para participar dos eventos que ali ocorriam. Sim. Não vamos dizer assim, isso era uma coisa que o Criador mandou. Não. É uma coisa que ele pediu. Não. É uma coisa que agradava a ele, porque ele gostava, ele queria isso. Não. Mas era um costume da época e não era censurado nem proibido. Não. Então, numa dessas oportunidades, o menino, ainda novo, né, foi junto com a mãe e com o pai. Não sabemos se tinha mais irmãos deles ali presentes, poderia ter, mas não é relatado. O certo é que quando o pai e a mãe vieram, voltando, né, para o local que eles moravam, eles deram falta do menino. E quando perceberam, o menino estava lá no templo. Estava no templo ensinando, né, aos líderes religiosos, aos doutores da lei. Agora, lembra no período passado agora que a gente estava falando, que, por exemplo, quando a pessoa vê o filme da vida de Cristo e vê aquele cenário já do estábulo, a pessoa pensa que é 24 de dezembro, Sim. na mente, sem querer. Exato. Também neste momento em que quando nós lemos, ouvimos falar que o menino estava no templo, qual templo vem na sua mente? O Templo de Salomão? O Templo de Salomão. Mas eu creio que dentre as coisas que as pessoas deveriam saber, amada, uma das principais, primordiais e mais relevantes é sobre o templo. E eles, claro, que nunca explicaram. Então agora, por um momento, eu creio que nós temos que falar um pouco desse templo. Também acho. Não é? Porque o menino ficou no templo. Ele disse, vocês não sabem que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Sim. Aí, por associação, né, e porque também o sistema religioso repetiu muito na nossa cabeça, ele deveria estar ali cuidando das coisas do pai dele, que era o templo. Que era o templo. Essa Verdade. pergunta... Associa as coisas que ele falou do pai com o templo. Com não o é templo. isso? Essa é uma daquelas perguntas que, se você fizer para o seu pastor, ele vai dar uma resposta evidentemente errada e mentirosa, mas que pode gerar a você uma série de outras perguntas. E cada vez mais, se ele for mentindo, ele vai entrar por um buraco que não tem mais fim. Por exemplo, se você disser para o teu pastor, pastor, o menino estava no templo ensinando e disse, eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. A priori, parece que ele está falando que as coisas do pai dele é justamente em relação ao templo. Ao templo. E o pastor certamente dirá, é claro que é o templo. Então, pastor, uma pergunta. Se o templo é uma das coisas, ou talvez a coisa do pai dele que ele tinha que cuidar, por que ele não permaneceu cuidando? Porque ele cresceu e não se tornou ali o mandatário, o chefe, o que comanda o templo? Por que será que os próprios camaradas do templo acabaram por matar ele? Se ele está ainda criança, cuidando das coisas do pai, e isso diz respeito ao templo, e o templo é do pai dele, quem mais apropriado do que ele para dirigir o templo? São perguntas interessantes que eu creio que o seu pastor terá algumas dificuldades para te responder. Porque vai ter que mentir cada vez mais. Sei lá, eles podem chegar ao ponto de dizer, porque ele não era sacerdote. Ele não era da tribo de Levi. Também. E os doutores da lei que lá estavam? Eles também não eram da tribo de Levi. Peraí, pastor, mas o Jesus que não é da tribo de Levi não pode, porque ele não é da tribo de Levi. E os doutores da lei que estavam lá, podiam, sem ser da tribo de Levi? Cada vez, amada, que ele entrar por um buraco, vai ficar pior. Mas isso acontece quando a pessoa conhece globalmente. Certo. Tem uma visão global, um conhecimento, não digo amplo, de conhecer muita coisa, mas um conhecimento básico, pelo menos, do contexto geral. E é isso que nós propomos aqui com esta série. O que você deveria saber.
O templo, amada, é o seguinte: existiram alguns templos durante o tempo em Israel. O primeiro templo que se tem notícia, e que de fato foi o primeiro, é aquele que Salomão construiu. Aquele templo que Salomão construiu, ele era um templo, para a época que foi construído, grande. Entende? Sim. E era um templo muito requisitado pelas pessoas. Depois de Salomão, houve a destruição do templo. Quem mandou destruir o templo? Foi o diabo? Não. Peraí, se o templo é a casa de Deus, claro, nós aprendemos no processo religioso que Deus é inimigo do diabo, o diabo é inimigo de Deus. Sim. Então não seria o diabo que deveria destruir o templo? Seria diferente. O que você precisa saber? O templo de Salomão foi destruído pelo Criador ou pelo diabo? Será que também a pessoa deveria saber que o templo foi destruído, porque nem isso sabe? Acho que tem muitos que não sabem. Eu fiquei 16 anos dentro da igreja evangélica. Eu não me lembro, posso ter aprendido lá, mas não me lembro de nenhum dia ter sido dito sobre a destruição do templo de Salomão. Eu posso falar por mim, eu nunca ouvi nenhum pastor, ou os meus pastores lá, né, falar sobre isso. Isso me obriga a refazer a pergunta. No lugar de perguntar a você se o templo foi destruído por Deus ou o diabo, então eu vou perguntar um pouco antes. Vou retroagir e perguntar assim: o templo de Salomão foi destruído? Nessa aí, amada, o pastor não tem como mentir. Porque se não foi destruído, deve estar lá até hoje. Exatamente. Se não está lá hoje, se você pegar um avião hoje aqui e ir lá e ver que ele não está lá, é claro, porque ele foi destruído. Mas não precisa gastar dinheiro para ir lá, apenas para saber que foi destruído. Basta ler na Escritura, porque o próprio Criador disse assim: não vá me procurar em Gilgal, nem tampouco me procure em Betel. De Siló eu fiz sumir de lá a minha arca. Que é outra história que em outro momento a pessoa precisa saber também o que era a arca. Na verdade, as pessoas precisam saber de muita coisa. De muita coisa. Então você anota ali da arca. Sim. Já está anotado? Já está, né? Da arca. Não, ainda não. Então depois você anota, porque a minha amadinha vai anotando tudo que você precisa saber. A arca, no contexto geral, hoje é a vida de Cristo. Né? Esse é o tema hoje. Você precisa saber da vida de Cristo. Assim, amadinha, aí puxamos para o templo para que a pessoa entenda aquele momento que ele estava no templo. Sim. Assim, o próprio Criador mandou Nabucodonosor, a quem ele neste momento único chamou de meu servo, destruir o templo em Jerusalém que Salomão havia construído. O fato é esse, e a verdade é que ele sempre disse: eu não sou homem para habitar em casas, portanto não habito em templo feito por mão de homens. E destruiu aquele. Então houveram alguns templos, o de Salomão, feito de madeira, cedros do Líbano. Depois da ida para a Babilônia, que Jerusalém foi todo destruído, aí agora, 70 anos após, regressou da Babilônia, Esdras, Neemias, e construíram um templo menor, um templo simples. Sim. Mas era um templo também que esse povo adorava, negócio de templo. E aí, agora, no momento que Jesus, o menino, vai cuidar das coisas do pai dele, que o sistema religioso associa ao templo, mas na verdade é a verdade, a palavra, ele foi cuidar disso, ensinar a verdade. Essas são as coisas do pai dele, falar a verdade para as pessoas, e não o templo. Naquele momento que ele chega naquele templo, era o templo que Zorobabel e Esdras e Neemias construíram, um templinho pequeno que não era nem um terço do que era o de Salomão? Também não. Não. Esse templo era qual, amada? Era o de Herodes. Algo que você, como evangélico, eu creio que deveria saber. E tudo que nós relatamos aqui pode perguntar ao seu pastor. Algo que você deveria saber: aquele templo da época de Jesus Cristo não era o templo de Salomão, era o templo de Herodes. O templo de Salomão era igual ao de Herodes ou tinha algumas diferenças, amada? Muitas diferenças. Fala a principal só. Viu, amados? É interessante, né? Esse vídeo, assim,
porque explica muita coisa, né, nesse vídeo. Então, agora eu quero ler aqui com vocês, amados, o seguinte. Opa. Romanos, deixa eu ver aqui, ó. Romanos 16. Aí vou ler 17 e 18, tá? Para poder preservar a minha vista. Certo? 17 e 18, ó. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Yahushua, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Então vocês vejam, amados, como é que são as coisas, né? Que é realmente isso que esses líderes ensinam, né? Que as pessoas ensinam as pessoas a ensinar errado. Então, para vocês verem como é que são as coisas. E ontem, em João 10, né? Para vocês verem, ontem até falei assim do irmão Rubens, que ele estava falando sobre que os líderes religiosos eram judeus, né? Os líderes religiosos, eu fiquei até na dúvida. Acabou que respondeu que teve a resposta realmente de que era o líder religioso eram os judeus e não os levitas naquela época, né? Porque já tinham acabado com os levitas ali, né? Que eram os judeus que estavam, ou seja, da tribo de Judá, que estavam servindo como sacerdotes, como líderes religiosos daquela época, né? E a gente lendo o versículo 31, né? E aí estava falando, mas os judeus, e aqui está, ó, né? Na outras versões estava os judeus, né? E aqui estão, então os líderes judaicos novamente pegaram pedras para matar Yahushua. Então vocês vejam que realmente já eram ali os judeus que estavam como líderes religiosos, não eram nem os levitas, ou seja, então eles não estavam nem cumprindo a lei, porque eles faziam, cobrava a lei, até mesmo de Yahushua, né? Porque Yahushua, mas deixa eu voltar aqui, que amanhã a gente acaba de... amanhã, se der, eu vou gravar outro vídeo, né? Então, para vocês verem que eles cobram a lei, vivem cobrando a lei, viviam cobrando a Yahushua, falaram, você não pode curar no sábado, porque Yahushua perguntava, né, se ele tivesse com uma vaca atolada, se eles não iam tirar a vaca do atolamento, porque era dia de sábado. E aí por quê? Porque Yahushua curava no sábado, né? Então eles viviam cobrando ali de Yahushua a lei, mas eles mesmos, por isso que Yahushua chamava ele de hipócrita também. Por quê? Porque eles não eram levitas, eram judeus, já da tribo de Judá, e estavam na função de sacerdote, que é uma função segundo a lei, era a função dos levitas. Então vocês vejam só que hipocrisia. E não é até hoje, nos dias de hoje, amados, a hipocrisia? Não é até mesmo no dia de hoje deles pegarem as palavras, distorcerem tudo? Distorcem, pegam versículos isolados, distorcem para poder conseguir a ganância deles, o benefício deles. E não cuidam das ovelhas, como está escrito em Ezequiel 34, que eles não cuidam das ovelhas. Então esse é um ponto. E aí eu pergunto a vocês, amados evangélicos, amados católicos, o que vocês querem? Andar no entendimento do Pai, na liberdade que o Filho ele nos proporciona, fora do jugo da religião, ou vocês querem continuar no engano da mentira? E é por isso que nós lemos o apóstolo Pedro dizendo, saiamos da mentira e falamos a verdade uns aos outros. Porque nos templos, na religião, só há mentira, não há verdade. Eles pegam parte da verdade para poder embasar a mentira deles e prender mais o povo nas suas mentiras. Então está na hora da gente pensar, entendeu? De vocês, amados, que ainda estão presos na religião, saiba que vocês não estão em Yahushua. Para estar em Yahushua tem que sair da religião e tem que ir somente para Ele, porque Ele é a porta. Ele é a porta, Ele é o caminho estreito apertado. Então vão a Yahushua, que é o caminho, tá certo? Então que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E até a próxima, que eu não sei se amanhã vai dar para eu gravar, tá? Se der eu gravo, mas eu acredito que não vai dar para eu gravar amanhã. Mas se eu não gravar,
até segunda, né? Um abraço e sejam livres da escravidão da religião, em nome de Arusha. Um abraço.